Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bom, mais uma aula de física mecânica, um pouquinho atrasado, mas é o normal e dá pra gente estudar muito ainda. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma aula. Já convido a você, ó, se inscrever aqui desse lado, não, desse pra lá. Se inscrever no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram. Segue lá tem muitas informações do que vai acontecer, das lives e tudo mais. E também na nossa sala de aula virtual, o Classroom. Então aproveita, já se inscreve lá. No Classroom tem apostila, tem exercício, tem o contato direto com a gente. Gente, é muito importante ter contato direto com o professor. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, aproveita, se inscreve lá, vamos para a nossa aula. E cara, não vamos mais perder muito tempo. Hoje a aula é complicada, é uma aula mais longa, mas ela é base. A aula hoje é sobre cinemática vetorial. Então, se liga porque essa aula é importante e ela é a base para os próximos assuntos. Então, se você entender bem ela, principalmente quando nós entrarmos em decomposição de vetores e ver como se comporta a aceleração, com a velocidade, posição, um monte de coisa, você vai entender. Vai, mas isso aí não é, parece que não é muito comum eu ver em física. Mas essa é a base. Se você pega isso bem feito, para você fazer balística, as leis de Newton, plano inclinado, um monte de coisa, aquele negócio difícil, vai ficar bem mais fácil. Se você entender essa aula inteira. E especialmente aquele capítulo de decomposição de vetores que vai estar no minuto sei lá qual. Mas se liga. Então, vamos à nossa aula de cinemática vetorial. Meu nome é Ian Totti e eu falo aqui do EduCursinho, Educação e Aprovação. Bom, antes de mais nada, nós precisamos de algumas considerações. Algumas considerações são importantes para a gente. Quando nós estudamos cinemática do ponto de vista escalar, a gente levava mais em conta assim, o módulo, a intensidade, quanto vale aquilo. Nós não levávamos tanta direção e o sentido, que é diferente da cinemática vetorial, que vai importar para onde aponta a velocidade, para onde aponta a aceleração, que agora vai entrar num negócio mais complexo, um negócio mais gostoso de trabalhar. Então isso é muito importante, tá, gente? Então, a posição, a velocidade, a aceleração, que é os itens da cinemática vetorial, os importantes pra gente. Depois a gente vai entrar em dinâmica, vai entrar forças e mais pra frente. Lembrando, esse é o último capítulo da nossa primeira parte, são 3 partes. A primeira mais comprida, que nós fizemos agora. Depois teremos a segunda, que tem as leis de Newton e tudo mais, que é a parte de dinâmica. E por último, a conservação de energia, que aí tem muita coisa, quantidade de movimento, nosso top. Mas essa é a mais longa porque ela é a base para as outras. Por isso que nós enrolamos não. Por isso que nós ficamos mais tempo estudando isso, porque ela é base. Se você entende isso muito bem, você consegue fazer quase tudo, velho. Beleza? Então essa é a diferença aí da cinemática escalar e a cinemática vetorial. A gente vai ter que ver para onde aponta, para onde vai, para o que está acontecendo. A trajetória passa a ser mais relevante nos nossos cálculos, tá, gente? Se é uma trajetória curva, se é uma trajetória reta, isso muda a partir de agora. E o primeiro parâmetro que a gente vai analisar é a posição. O como que se comporta, o que é essa posição, qual é a diferença da posição. Antes a gente tinha só essa linha vermelha, lembra? E não importava. Agora, nós vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar muito com o plano cartesiano, muito. Então, você tenha o seu plano cartesiano. Aqui, ó, nós temos um plano cartesiano tridimensional, 3, ó, x, x, y, z, né? E nós temos uma origem aqui. Deixa eu pegar um laser aqui, que eu já estou ficando bom, um apontador de laser aqui, ó. Isso aqui é a nossa origem. Então, ó, na cinemática vetorial, a posição P, essa posição P, definida em um plano cartesiano, será definida como vetor posição, ou seja, ela no plano cartesiano existe um vetor posição, onde sua origem é um ponto fixo na origem do plano cartesiano. Aqui é a origem do plano cartesiano. Chamei ele de O'. E a extremidade dele, que é o nosso P, é o nosso ponto. Então, o vetor posição ele sai da origem, aqui no ponto O', e vai até a extremidade do P. Esse é nosso vetor posição. Nós podemos chamar ele de O'P, com a vetor em cima, ou simplesmente dar um nome para ele. E aqui nós demos o nome de R. Então o nosso vetor R é o vetor da posição P. Pode ser posição P1, P2, P3? Pode. Chama como você quiser. Então isso significa a posição num ponto de vista vetorial. Ele sai da origem
e vai até a extremidade dele. Ou deixa eu até sair da tela, vai até a extremidade dele, beleza? Bom, seguindo, agora o nosso deslocamento vetorial. Gente, olha só. Deixa eu só fazer uma coisinha. Não, isso aí, vamos seguir. Deslocamento vetorial. O que acontece aqui? Primeiro, o que a gente sabe? Nós temos duas posições, P1 e P2. E nós temos uma origem, que definimos que a origem é aqui. Nós definimos que a origem vai ser aqui. Você define como você quiser. Então, o vetor R1, você está vendo aqui, ó, ele simboliza o nosso P1. Deixa eu só trazer aqui para o lado. Isso. Ou seja, o nosso R1 ele vai da origem até o P1. E o R2 até o P2. Então, eu quero saber, deslocamento é a variação de posição. Ou seja, eu tenho vetor deslocamento. O vetor deslocamento é a variação do P1 para o P2. Ou seja, P2 menos P1. Entendeu? E seria o deslocamento. É isso. Deslocamento de posição. P2 menos P1. Eu quero saber o deslocamento vetorial. Então, R2 menos R1. Porque é vetorial. Eu tenho justamente o nosso delta R. Como que eu chego nesse delta R? Mais para frente, quando estudarmos aceleração, eu vou mostrar exatamente com o desenho dos vetores. Mas, gente, lembra da aula de vetores? Soma vetorial? R2 mais R1 é cabeça na bundinha. Ó, ele vem aqui, R2, o R1 está para baixo, você colocaria para cá. Ele ficaria para cá aqui, ó. Ele ficaria mais ou menos assim. Deixa eu fazer com uma caneta aqui. Vou pegar uma marca-texto que ela é... Eu não sei mudar a coisa aqui dela. Vamos fazer aqui, ó. Amarelo não, quero outra cor. Quero uma cor mais chamativa. Essa aqui, ó. Essa aqui. Ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Esse seria nosso R1. E aí a soma, a ponta faria para cá, ó, que seria nosso R soma. Mas é menos R1, ou seja, é o inverso. Então, o R1 estava para baixo, o inverso vai ser para cima. Então, ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E esse aqui seria o nosso delta R, que é a nossa variação. Veja, ó, parecida com essa. É que não tá exatamente igual, porque eu não sou um exímio desenhista, ainda mais que eu mexo com o mouse com a mão esquerda. Aprendi assim. Então, fica ridículo assim, mas esse aqui é o mesmo desse aqui. Desses dois, ó. Ah, ele tampa, não sabia que ele tampava. Bom, vamos lá. Apagar. Apaguei tudo, beleza. Deixa eu só selecionar, voltar para o amarelinho que tava mais bonito. Então, nosso delta R é justamente R2 menos R1. Pronto. Se você não entende muito na física, essas viagens todas, pensa na matemática. R2 menos R1. Então, pega o R1, inverte, faz a soma, cabeça na bundinha e tá tudo certo. Velocidade. No que diz de velocidade? Gente, nós entendíamos velocidade média como delta S sobre delta T. Que é aqui, ó. Nós estudamos isso. Aí agora ferrou tudo, vai mudar tudo? Não. A velocidade vetorial média, ela também segue a mesma coisa. Variação de espaço pela variação de tempo. O deslocamento pelo tempo. Só que se eu estou tratando como vetorial, então nossa variação de espaço tem que ser vetorial também. Entendeu? E vetorial é 2 menos R1 dividido pelo tempo. O tempo é um escalar. Certo? Nós já sabemos que tempo é escalar e deslocamento é vetorial. Então, qual que vai ser a direção da velocidade média? Isso que nós vamos ver agora. Eu coloquei aqui. A velocidade vetorial tem direção sempre tangente à trajetória. Tá? Velocidade vetorial tem sempre velocidade tangente à trajetória. E a velocidade... Deixa eu até marcar aqui, ó. A velocidade vetorial tem o mesmo sentido do movimento do corpo. A velocidade vetorial tem o mesmo sentido do movimento do corpo. Se eu estou andando para frente, a velocidade vetorial aponta para frente. Se eu estou andando para trás, ela aponta. Quando fala sentido, é para onde ela aponta. Aponta para trás. Ok, gente? Detalhe, ó, quando a gente calcula a velocidade média, esse vetor aqui do espaço, ó, ele que vai indicar a direção e o sentido. Tá? Nesse cálculo da velocidade média. Bom,
Eu tô indo meio rápido porque tem muita coisa, gente. Eu gravei já essa aula e eu fiz a burrada de esquecer de gravar os slides. E tinha durado um tempinho. Então eu tô encurtando pra ficar melhor pra vocês. E pra não perder de novo uma gravação longa. Vamos lá. Aceleração vetorial média. O que eu tenho da aceleração vetorial média? Gente, velocidade aponta na tangente. Então, ó, por exemplo, no P1. Se ele está descrevendo esse caminho aqui, deixa eu pegar o laser. Se ele está descrevendo esse caminho aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho várias velocidades tangentes. A cada ponto que nosso ponto material vai aqui, a velocidade tangente vai mudando. De acordo, por exemplo, no P1 ela era assim, no P2 ela já está assim, sempre tangente, sempre encostando em apenas um ponto da circunferência, porque ela é tangente, ok? A gente lembra que a aceleração média era calculada dessa forma aqui, ó. O que acontece? Quando a gente nós vamos para um plano vetorial, então a aceleração média vetorial também é variação de velocidade pelo de tempo, mas aí já é algo assim, ó, vetorial também. Mas Ian, beleza. Eu sei que mudou a velocidade vetorial, blá 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 blá. Mas eu estou olhando aqui na imagem e a aceleração média está apontando nessa direção. Se for que é um vetor, então direção e sentido importam. Por que ela está assim? Essa aceleração vetorial média está assim? Gente, porque a velocidade aqui indica. Olha a velocidade aqui, ó. Ian, mano, cala a boca. Não tô. Por que a variação de velocidade aponta nessa direção? Da onde você tirou? Calma que eu vou explicar para você agora. Bom, vamos lá. Pegue o seu caderninho e faça o seguinte desenho. Desenhe primeiro quem é o V1 e quem é o nosso V2. Eu quero a variação da velocidade nesses dois instantes, nesses dois pontos, não quero? Então anota no seu caderno. V1 tem esse desenho e V2 tem esse desenho. Aqui, ó. V1 e V2. Gente, eu não sou um artista. Então aqui está desenhado do jeito que eu consigo, tá? Mas dá para entender a lógica. Quem é V2 mais V1? Só pra gente entender. É justamente o V2 mais o V1. Cabeça na bundinha, ó. A cabeça do V2 na bundinha do V1. Então, para eu saber a soma, que é nosso vetor resultante, eu traço da origem até o final. Esse é o nosso vetor resultante de V2 mais V1. Mas eu sei que a aceleração média é variação de velocidade, ou seja, V2 menos V1. V2 menos V1. Olha como fica. O V1 que está apontado para cá, aponta para cá. Então, o nosso vetor resultante passa a ser, ó, sai da origem e vai até o final. Veja se esse aqui, ó, não é o mesmo desse aqui, ó. É exatamente o mesmo. Por isso que ela aponta nessa direção e nesse sentido. Aponta nesse sentido para essa direção. Tá, gente? Por isso que ela é assim. Depois eu vou ver que se V1 tiver a mesma intensidade de V2 e esse ângulo aqui for 60 graus, então eu vou ter um triângulo equilátero. Aí ΔV vai ser igual a V1, que é igual a V2. Mas calma que daqui a pouco eu chego nisso. Bom, gente, isso é o que eu tenho a dizer da aceleração vetorial média em relação à intensidade, direção e sentido. Beleza? Você já tem os três aspectos da aceleração vetorial média. Já tem os três para a velocidade vetorial média e também para o deslocamento. Componentes da aceleração. Gente, por favor, se você não entendeu nada até agora, volta a ver. Mas eu não consigo, vou desistir da aula. Mano, não. Tenta entender isso agora. Tenta. Segredo nosso aqui. Isso ajuda muito lá na frente em dinâmica, lei de Newton, decomposição de velocidades, balística um pouquinho antes também, que ainda faz parte dessa cinemática vetorial. Então, se liga nisso. Eu tenho minha aceleração, ó, eu vi aqui anteriormente que nossa aceleração era isso aqui, né? Então, eu coloquei ela aqui, ó, peguei um ponto aleatório e coloquei a minha aceleração aqui, ó. Beleza. A aceleração, ela pode ser... também tem a decomposição. Nós vamos aprender mais pra frente decompor ela em x e y. Se eu não me engano, na aula de introdução a gráficos, lá acho que foi a primeira aula gravada daquele estilo tudo errado, tudo diferente. Lá eu ensino você a olhar para x e olhar para y. E aqui é a mesma coisa. Só que não é ax e ay. Elas têm um nome. Essa, nosso ax,
aqui, eu ia falar X porque ele tá nesse ponto que ele tá bem certinho, não tá em diagonal, nada disso, mas é bom você entender como essa aceleração ela está tangente à trajetória. Então, os componentes da aceleração é o seguinte: aceleração tangencial, eu até marquei aqui em negrito, isso aqui tudo tá na apostila, gente, tá, gente? Se você, eu não tá dando tempo de copiar no slide, o vídeo tá indo, tem na nossa apostila que está disponível na sala de aula virtual, então vai lá e baixa. A aceleração tangencial AT, como o próprio nome diz, tem a direção tangente à trajetória, que é essa aqui. E a aceleração centrípeta, que é a outra componente da nossa aceleração, tem direção normal à trajetória, formando o ângulo de 90 graus. Aqui, ó. 90 graus aqui. Então, quem é a nossa aceleração normal? É a soma vetorial dessa aqui com essa aqui. Ok? Então, somando as duas, dá essa. Como que você faz? Mano, faz cabeça na bundinha. Traz essa aceleração centrípeta pra cá, ó. Tá até tracejado aqui, ó. Você vai formar exatamente um ângulo de 90 graus aqui. E Pitágoras, o que isso significa? Que a intensidade, eu quero saber o valor da aceleração aqui, é justamente se aplicar o Pitágoras. No caso, valor, intensidade, eu estou falando de módulo. Então, módulo dessa aceleração ao quadrado é o módulo dessa ao quadrado mais o módulo dessa ao quadrado, ok? Tira a raiz delas, faz Pitágoras e você tem o valor da aceleração tangencial, beleza? Que ela, a centrípeta ela tem direção normal à trajetória. Mas, Ian, a aceleração centrípeta eu já vi tantas vezes, você vai falar só isso? Calma. Vamos entender um pouquinho mais a aceleração centrípeta, que é uma componente muito importante. Por quê? Porque ela está relacionada à mudança de direção da velocidade. Então, a velocidade ela vai mudando de direção, certo? Lembra que ela apontava para cá, e vai apontando para cá, e agora aponta para cá. Por quê? Ela vai mudando de acordo com o movimento. E o que faz a velocidade mudar é justamente a aceleração centrípeta. Ela força. Numa trajetória retilínea, reta, não existe aceleração centrípeta. Ok? E como ela tem a direção dela é normal a velocidade vetorial. O sentido é sempre dirigido ao centro. O sentido é ao centro por quê? Porque ela é centrípeta. Quando você centrifuga uma roupa na máquina, o sentido dela é para fora. Lembra que você centrifuga a roupa na máquina, tá batendo, a roupa tende a sair. Então ela fica grudada na parede da máquina, não fica? Porque está centrifugando. Se ela estivesse com algo centrípeto, ela estaria no meio da máquina, assim, enrolado, tudo sujo. Mas ela é centrifuga, beleza? Então, tá. E eu quero calcular a aceleração centrípeta. Como eu calculo? A aceleração centrípeta se dá numa trajetória curva. Então, como que eu calculo o módulo dela? Simplesmente pela relação de velocidade ao quadrado pelo raio. Existe todo um estudo sobre circunferência que eu não vale a pena passar para vocês aqui, muita coisa, blá blá blá. Então vale a pena você entender que a aceleração centrípeta, inclusive eu não coloquei no Memorex essa, mas eu vou colocar. Mas se você não sabe o que é Memorex é um quadro com fórmulas, que eu vou adicionando as fórmulas lá, e está disponível para quem é aluno do sala de aula virtual, do nosso Classroom. Tá na apostila. Então, se você não é aluno, vai lá, se inscreve e você vai ter. E é gratuito, gente, para. Então, essa é a nossa análise da aceleração centrípeta. Lembrando que essa velocidade aqui é velocidade perpendicular à aceleração centrípeta. É a aceleração justamente, essa aceleração aqui vetorial. Velocidade vetorial tangente. Depois a gente vai entender um pouquinho sobre velocidade linear, ômega, um monte de coisa, mas isso aí para movimento circular, beleza? Então, vamos lá? Vamos seguir, gente. Porque agora nós temos o exercício resolvido. Nós temos 3 exercícios resolvidos importantes e mais um desafio para você fazer na sua casa. Eu desafio você a conseguir fazer isso na sua casa. O desafio, logicamente, que eu não fiz aqui, porque é o desafio para você e ele está na nossa apostila também no Classroom. Beleza? Vamos lá, gente. Da UEL, Universidade Estadual de Londrina, Paraná. O móvel executa o movimento em 5 segundos, de acordo com a trajetória indicada no esquema abaixo. Então, de acordo com a trajetória indicada no esquema abaixo. Ele demorou 1 segundo para andar 1, 2, 3, 4 quadradinhos para cima e nenhum para o lado. E depois ele demorou 1, 2, 3 quadradinhos para o lado e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para cima. E aí foram mais 1 segundo para andar os quadradinhos. Gente, por que eu falo andar os quadradinhos?
Cada quadradinho vale 2 metros. Ele andou 1 segundo para andar 4 quadradinhos. Se cada quadradinho vale 2 metros, tem que multiplicar por 2, inclusive no tempo aqui, tá? Ele andou 1 segundo para dar isso aqui nos quadradinhos. Bom, vamos lá. Os módulos das velocidades vetoriais médias, velocidade vetorial média, nos intervalos de tempo de 0 a 3 segundos e de 0 a 5 segundos em metros por segundo são, respectivamente. Então temos essas opções. Vamos analisar o intervalo de 0 a 3 primeiramente. Observe o triângulo formado nesse intervalo. Então, vamos analisar de 0 a 3. Ó. O 3 está aqui. Gente, deixa eu fazer uma marcação aqui. Ó, aqui é a observação que eu fiz das arestas valendo 2 e tal. Fui até demais, deixa eu apagar aqui. Bom, gente, vamos lá. Bom, se eu pegar um triângulo aqui, ó, formado do 3, por que um triângulo? Veja, vamos lá até o 3, gente, ó. Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos para a altura. Se eu estou multiplicado por 2, eu posso usar simplesmente o 12 e o 9, porque eu também multiplicaria o tempo, tá, gente? Então vale a pena essa análise. Para descobrir o vetor de deslocamento, basta aplicar Pitágoras. Exatamente. Se eu quero a intensidade desse vetor aqui, eu só vou aplicar Pitágoras. R quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ok, gente? É Pitágoras. A parte interessante desse exercício era você descobrir o quanto vale em x, quanto vale em y, ou seja, a decomposição desse vetor. Depois você só aplica a fórmula. Velocidade média é igual a ΔR sobre ΔT. Quem que é o ΔR? É a variação de espaço que você descobriu aqui. Esse é o nosso ΔR, lembra? Nossa variação, que era justamente o módulo dele é justamente calculado pelo Pitágoras, e que dá 15 menos 3, e pelo tempo, demorou 3 segundos, 15 dividido por 3 dá 15, dá 5. Ok, gente? Bom, se você entendeu isso, é importante, porque o outro quadrado, o outro triângulo, perdão, é a mesma coisa. Ó. Ele demorou 5 segundos, só que... Deixa eu fazer de outra cor. Aqui. Ó, até o 5. 1, 2, 3, 4. 4 para a base e 1, 2, 3 para a altura. Eu tiro... Ai, aqui eu apago como eu sou jumento. Pera aí, gente. Aí, foi. Ah, apaguei tudo. Tá bom, mas vocês já viram aí, né? Aqui, só que eu quero amarelo. Bom, gente, é isso aqui, ó. Beleza? Aplico a fórmula e chego também no 1 metro por segundo ao quadrado. 5 e 1, que é justamente a nossa alternativa B. Beleza, gente? Passamos na UEL. Fechou? É a alternativa B, 5 e 1. Ok? Metros por segundo, gente. Não esqueçam da... nesse caso é de marcar a opção, né? Mas se você for fazer exercício aberto, não esqueça da unidade de medida. Bom, vamos para o nosso exercício número 2. Ele é um modelo do Enem. Então, ele vai ter um textinho, vai ter umas imagens, vai ter um negócio para você analisar primeiramente. Feita essa análise, você toma um susto. Passado o susto, você responde o exercício. Muita gente não passa pelo susto, aí erra. Aí vai, tem um susto, chuta. O susto é para você chutar, errar e pegar os fracos. Você é forte, leva o susto como todo mundo leva, mas passa o susto e vê que o exercício é mais tranquilo e consegue fazer. Olha isso aqui, ó. O susto você olha olha o desenho antes de ler o texto. Você vê velocidade, ângulo, horizontal, tracejado, linha. É só as opções V, VA de 3, A de... Dane-se, eu vou chutar a letra D de Deus, por exemplo. E você vai errar. Ou pode ser que acerte, né? Mas é mais difícil, é mais fácil você errar. Vamos lá. Duas aeronaves, A e B, beleza. São duas aeronaves A e B que compõem a esquadrilha da fumaça. Vão no mesmo plano vertical. Num determinado instante, suas velocidades em relação à Terra têm o mesmo módulo V e direções que formam um ângulo de 30 graus com horizontal, conforme indica a figura. Gente, isso aqui é importante, hein?
Olha a figura. Ou seja, ó, o que ele fala? Duas aeronaves A e B que compõem esse quadrado vão no mesmo plano vertical. No determinado instante, suas velocidades em relação à Terra têm o mesmo módulo V. Ou seja, VA é igual VB e forma um ângulo de 60 graus entre elas. Gente, isso significa que você tem um triângulo equilátero. Tem mesma direção, mesma intensidade. E o ângulo entre elas é 60 graus. Você vai formar uma variação entre as velocidades igual às arestas, de módulo igual às arestas. 60 graus, 60 graus, 60 graus e com o mesmo módulo. Eu vou mostrar para vocês melhor. Vamos pegar esse VB, para a gente não formar um triângulo fechado, vamos colocar ele para cima, como mostra a figura aqui. É o mesmo triângulo, 60 graus, e VB é igual a VA em intensidade. Detalhe, o que ele pergunta? A velocidade da aeronave A em relação a B, velocidade relativa. Nós temos uma aula de velocidade relativa, volta lá, vê essa aula, se você não sabe o que é velocidade relativa, é rápido, acho que é uns 10, 12 minutos, sei lá. Assiste, entende velocidade relativa e vem pra cá. Eu sei que velocidade de A em relação a B é VA menos VB. Isso nós sabemos da velocidade relativa, e nós temos aqui. Só que eu estou trabalhando no plano vetorial, tá, gente? Ok, eu sei isso aí. Eu sei que também é um triângulo equilátero fechado aqui. E eu sei que essa variação... Gente, VA menos VB... mas por que VA menos VB, que é o VAB, beleza, isso eu entendi. Mas por que VAB é fechando esse triângulo? Faz VA aqui menos VB. O VB, gente, olha aqui, ó. O VB, ele tá apontando para cima, certo? Que é esse aqui, ó. Quando eu faço menos VB, ele estaria apontando para baixo. Ele estaria para cá, ó. Entendeu? Mas acho que ficou meio ruim aqui, cara. Peraí. Bom, eu já expliquei isso um pouquinho antes. Então ele ficaria apontando para baixo. Entendeu? Se você vir aqui, o VB, ele não apontaria para cima, ele apontaria para baixo. Agora vai ficar melhor aqui, acho que vocês vão entender melhor. Aqui, vou pôr um vermelho aqui, ó. Ele está apontando para cima. Se ele tivesse o menos VB, ele estaria apontando aqui, ó. Sai do inicial e vai até o... Nossa, essa faixinha ficou ridícula, né, gente? Aí, sai do inicial e vai até o final e faz a ponta. Esse é nossa variação. Olha, ela aponta exatamente para baixo. Olha isso aqui, ó, exatamente para baixo. Ele só facilitou. Quando você tem uma variação, você pega a bundinha com a bundinha e gruda. Quando você tem um positivo, o positivo menos o outro negativo, fazendo a soma deles, né, VA menos VB, você junta as bundinhas dele. É um caso particular. Se você não quero aprender esse negócio de juntar as bundinhas, faz cabeça na bundinha. Só que como é menos VB, então ele traz uma reta. Entenderam, gente? Por que fica uma reta para baixo? E é um triângulo equilátero. E se eu sei que VA vale... ele falou aqui, deixa eu mudar a cor de novo. Apagar tudo, deixa eu mudar a cor para amarelo. De novo. Ele falou que, em relação à Terra tem o mesmo módulo V. Ou seja, VA vale V e VB vale V. Então VA é igual a VB e eu sei que é igual a relação... como é um triângulo equilátero, eu sei que é igual... Viu como geometria é muito importante também na física, gente? Eu sei que VA é igual a VB, que é igual à nossa velocidade relativa, que é igual a V, alternativa A. Passamos também no Enem, aí tiramos uma nota boa no Enem, porque acertamos esse tipo de exercício. Formou um triângulo equilátero. Beleza? Você viu que formou é normal formar alguma coisa que a gente consegue calcular. É normal, tá, gente? Então, ficou nossa alternativa A. Beleza? Vamos seguir, gente? Aqui é a nossa resolução. VUNESP. VUNESP é o vestibular da Unesp. É o órgão que faz o vestibular, não só da Unesp, se eu não me engano. Ou é só da Unesp? Então, acho que é só da Unesp. Bom, enfim. A figura representa um ponto material P, passando pelo ponto A e em seguida pelo ponto B, em uma trajetória circular, com centro em O, com velocidade VA e VB de mesmo módulo igual a 10 metros por segundo. Mano, VA e VB tem mesmo módulo. Aí eu olho pra figura e eu vejo, 60 graus, gente.
Ou seja, vai ter um triângulo equilátero aqui. Olha para onde aponta VA, VB. Já vai sabendo. Ó, ele colocou aqui, ó, sabe-se que o intervalo de tempo correspondente a esse percurso é de 5 segundos. O módulo da aceleração vetorial média AM desse ponto material nesse intervalo de tempo é. Ele quer saber o módulo da aceleração vetorial média. Ele deu a fórmula. Esses dados não fui eu que coloquei, gente. Ele deu. Se ele deu, então vamos ver. Ele deu, às vezes ficou mais fácil, né? Mas se ele não tivesse dado, você saberia que a aceleração vetorial média é dada por isso aí. Eu sei que, ó, o intervalo de tempo é de 5 segundos, tá, gente? Ó. Vamos lá? Gente, ó, VA e VB. Eu coloquei o VA, eu sei que eu vou usar variação de velocidade, certo? Se eu vou usar a variação de velocidade, o nosso VB, eu vou transformar ele em menos, né? VB menos VA. O VA eu vou transformar em menos, certo? Então ele vai ficar mais ou menos assim. Ok? Vamos lá, gente. Bom, eu sei que essa é a nossa variação de velocidade. Se eu quero a variação, grudei bundinha com bundinha. E eu sei que forma um triângulo equilátero. VA é igual a VB, que é igual a 10. Pronto. Se eu sei que a variação de velocidade é igual a VA, que é igual a VB, porque formam 60 graus, e vale 10 metros por segundo, eu só aplico na fórmula. Olha como é fácil. Aplico na fórmula e dá o nosso valor. 5 dividido por 10, a aceleração média é 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, a questão desse exercício não é você aplicar a fórmula. E veja como ele engana. Deixa eu apagar aqui. Veja como ele engana. Ele coloca a aceleração média aqui e ele dá os dados. E você fala, eu vou ter que calcular. Aí você já começa a calcular, já coloca 10 menos 10, que é 0. Aí você pega a aceleração média 0. Você fala, não, meu Deus, é 0. Eu não coloquei as opções aqui, ó. Letra A, letra B, letra C. Bom, não precisa. Você sabe que vai dar esse resultado. Mas você tem que olhar que aqui, o esquema aqui era montar a geometria, montar os vetores. Se você monta os vetores bem feito, você consegue. Se você faz VB menos VA, veja bem, você coloca o VA ele está aqui. Vou fazer aqui para vocês, para ver como vai ficar mais fácil. Nossa, gente, me atrapalhei tudo aqui. Meu PC travou aqui, ó. Peraí, aí. Não. Peraí, gente. Cheguei. Meu computador deu bug aqui. Bom, vamos lá, marca-texto. Eu vou pegar vou mudar a cor também desse marca-texto para vermelho. Eu vou pegar o nosso VA e vou colocar menos VA. Ele vai apontar aqui, ó. Vai apontar nessa direção. E nesse sentido. Então, o VB menos VA, que é a nossa variação, vai ser para baixo. E você olha para cá, ó, para baixo, como nossa figura. Entenderam? Por isso que ela fica nesse sentido. Bom, gente. Deixa eu descartar o que eu fiz. Ó, eu perdi até meu mouse. Uma beleza. Deixa eu vir aqui. Aí. Bom, gente, eu queria agradecer a todos que vocês assistiram a aula até aqui, que aguentaram a aula até aqui, viram uma parte importante. Essa parte é o que vai dar sustentação para a gente aprender o próximo conteúdo. Então, vale muito, muito a pena você entender isso para sustentação para o próximo conteúdo. Já convido a você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscrever agora, também no nosso Instagram e também na nossa sala de aula virtual. Dá um joinha aí para você quiser compartilhar com seus amigos que vão fazer o Enem, que vão estudar, que precisam dessa aula. Compartilha. Uma um pouquinho mais pesada, aí, um pouquinho mais comprida, mas que vale a pena. Gente, lembrando que isso que eu passo aqui é um resumo. Na nossa apostila você tem um conteúdo melhor, conteúdo bem explicadinho também. Então se inscreva na nossa sala de aula virtual. E lá tem algumas aulas que é só possível lá no Classroom. Tem PDF que é só lá, tem PowerPoint que é só lá, tem tudo que é só lá às vezes. Tem tudo que é só lá às vezes. Nossa, essa frase ficou muito ruim. Às vezes tem conteúdo que tem só lá. Então vale a pena você se inscrever também na nossa sala de aula virtual. Beleza? Um abraço a todos, bons estudos e tamo junto, gente. Bom Enem para todos
E semana que vem tem mais conteúdo. Se eu não me engano, é movimento circular o próximo conteúdo. Então se liga. Eu vou deixar aqui no finalzinho também o nosso isso aqui no finalzinho, o nosso link da aula de vetores e também da aula anterior, beleza? Inclusive vetores eu dividi em 2 capítulos. Um no YouTube e um no Classroom. Só no Classroom. Então, se você quer assistir, você tem que ir lá no Classroom. E é gratuito. O código está aqui embaixo. Tá aqui embaixo o código para você entrar na nossa sala de aula virtual. Então leiam a descrição, é curtinho. Beleza? Um abraço a todos. Falou!